A pandemia já dura vários meses, os números são assustadores, o cenário é muito incerto, a gente ainda não sabe por quanto tempo vamos conviver com essa nova vida, com essa nova rotina, e por isso mesmo são muitas expectativas, muitos medos e muitas incertezas. Mais do que nunca, a gente precisa falar sobre o que estamos sentindo e ouvir o outro. Está no ar o segundo episódio da websérie Falar de Transtornos Mentais Pode Mudar Tudo. A tristeza é uma reação natural da mente e do corpo diante de um desafio negativo. A tristeza tem causa, a tristeza é verificável e a tristeza provoca um tempo de adaptação. Sabem o que é medo e tristeza? É a dificuldade de encarar a possibilidade de perder algo que eu tenho. Ora, se eu tenho família, se eu amo alguém, se eu amo a mim, amo minha carreira, o meu nome ou até os meus bens, eu estou com medo. Este medo é natural, esse medo é compreensível, esse medo faz parte da vida. Então, peguem o conselho de Aristóteles. Aristóteles diz, quando seu medo te domina e você não sai de casa, você é covarde. Quando você não tem medo, você não tem noção do que está fazendo. E quando você vai à guerra, vai ao trabalho, vai à luta com medo, Aristóteles chama esse indivíduo corajoso. Ou seja, aquele que pega o seu medo e carrega. O estresse é uma das grandes características de uma situação de medo que se perpetua. É exatamente isso que a gente está vivendo. A Covid-19 provocou inicialmente aquilo que a gente chama de uma emoção. O medo parte emoção, aquilo que provoca algo imediato, que é uma tentativa de proteção, de reação e de evitar que aquilo tome conta da nossa vida. Mas nesse momento exatamente, a gente já vê situações bastante diversas, desde aquelas pessoas que negam e vão viver negando a situação, o medo, a situação de pandemia e querem levar a vida delas de acordo com os seus projetos desde o princípio, pessoas que já passaram pelo pior e estão se acostumando a uma nova realidade, estão se adaptando, eu acho que a palavra mais correta é adaptação, ou pessoas que estão vivendo numa situação de estresse constante, talvez em relação a perdas, ou porque tem uma vulnerabilidade em relação à própria saúde, ou porque estão no confinamento e se acostumaram com aquela ideia de que o confinamento, o isolamento protege, e agora vendo as pessoas saindo mais de casa, elas ficam muito mais aflitas. Então eu tenho que saber a gravidade do meu caso. Todos ficam tristes. Algumas pessoas não conseguem sair da tristeza. Outras ficam tão abalados que não conseguem mais nem sair do quarto e têm até terríveis sentimentos de suicídio. Em geral, 80% das pessoas que passam por um evento traumático, ou seja, acontece algo que traz uma percepção de risco de morte, ela vai superar. 20% dessas pessoas podem ficar doentes. Dentre esses 20%, a gente tem mais ou menos 13% que podem fazer um quadro de estresse pós-traumático. Isso varia muito, depende da situação em que o mundo está, depende de onde você está. Se você está numa situação de guerra, obviamente o índice de estresse pós-traumático é muito maior. O transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como TEPT, é uma doença bastante nova nos critérios nosográficos psiquiátricos, né? Na descrição das doenças psiquiátricas. Ele foi criado em 1980 para contemplar aqueles soldados vindos do Vietnã. O TEPT é sempre decorrente de uma vivência traumática, algo que desestrutura a pessoa no momento, o que a gente chama de um evento traumático. Para ela tem que ter esse sentido de trauma, ou seja, de algo que é descomunal e que provoca uma reação do organismo em que ele não consegue se adaptar. No caso da pandemia, tem um elemento muito interessante. O medo, ele fazia parte do quadro de TEPT como se fosse uma maneira secundária e não necessária para você fazer o diagnóstico. Então, até agora ainda se fala, mas eu acho que isso vai mudar, que você precisa de um evento potencialmente traumático. Então você precisa passar por um verdadeiro risco de morte. Essa vivência de medo, essa vivência prolongada, num estado de estresse, ou mesmo que você esteja confortável na sua casa, pelo prolongado da situação e pelo temor que ainda se manifesta nessa atmosfera, ele é sim uma predisposição e uma condição para você ter um quadro de TEPT. Diz Nelson Rodrigues, de perto ninguém é normal.
Mas há pessoas em que o seu desequilíbrio interno leva a sofrimento. E aí nós precisamos de ajuda. Aí nós precisamos de auxílio e de amparo. Assim como um doente grave de febre amarela não se recupera olhando para o céu ou tomando chá e relaxando, uma pessoa com síndrome de pânico, depressão ou outra coisa grave não se recupera lendo coisas bonitas ou tomando chá. Ela precisa de auxílio profissional, médico, apoio familiar e muito engajamento social. A gente não pode esquecer que quem tem o TEPT, ele tem um comprometimento no relacionamento social. Isso é praticamente todos os casos. E muitas vezes aquilo que ele fazia, ele não consegue mais fazer. Então, um retorno para uma atividade social é muito importante. Após epidemias, o que acontece com frequência é uma onda de otimismo das pessoas. Após epidemias, muita gente, como foi o caso da peste negra com o Renascimento, ou da gripe espanhola 1918-20, com as agitações da década de 1920, após a epidemia vem um período de grande júbilo, de grande alegria. Assim foi no passado. Em relação ao futuro pós-pandemia, e indo para essa questão da ciência, a gente vai ter certamente alguns ganhos de conhecimento do vírus. No campo do TEPT, certamente a gente vai ter bastante avanço em relação ao entendimento da doença nesse novo formato de um evento estressor ou traumático provocado por um vírus, né? E também pela prevenção. Pela primeira vez na história do TEPT, a gente está podendo atuar numa epidemia. Isso sempre aconteceu depois que o evento acontecia. Nós já temos indicativos de que o pior da pandemia já passou. Temos números altos, temos riscos elevados, precisamos de cuidados. Há países que estão em melhor situação, Nova Zelândia, países que estão em pior situação, Brasil e Estados Unidos. Mas nós já temos indicativos de que a curva ascendente total já diminuiu. Como já ocorreu em outros países, já podemos falar em um mundo onde diminuam os casos e a perspectiva de vacina torna ainda mais esperançoso, ainda mais cheio de alegria a possibilidade do futuro. Sempre, sem exceção, falar ajuda. Tem um exemplo religioso no Evangelho, quando Jesus faz um exorcismo, a primeira coisa que ele pergunta ao demônio é seu nome. Dar nome aos demônios é fundamental, porque se eu não sei o que eu tenho e sinto um mal-estar profundo, isso é ainda pior. Então, primeiro eu vou dizer o que me aflige. No momento que eu trago o problema à tona, eu tenho uma depressão, eu tenho bipolaridade, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho algum toque, eu tenho algum transtorno obsessivo, no momento que eu trago à tona, eu já dei um passo enorme. Se eu não falar, o mal me domina. Se eu falar, eu dei um passo para conseguir enxergar de novo o equilíbrio e a luz. Mas, de modo geral, falar sobre o sofrimento, falar sobre esse medo, falar sobre esses fantasmas traumáticos que retornam, isso faz muito bem. Mas no caso de TEPT especificamente, não é só colocar para fora, porque às vezes a pessoa fala de novo sobre o evento traumático e acontece aquilo que muito frequentemente acontece, que é retraumatização. Falar é muito importante, mas a escuta também, ela tem que ser bastante criteriosa e tem que acompanhar o tempo dessa pessoa que quer falar. Com o TEPT acontece muito preconceito e, infelizmente, a gente que trata, estuda, a gente está lidando com isso e temos tentado educar a população em geral, especialmente os nossos pacientes e familiares, a entender que uma pessoa traumatizada, ela não é fraca. Então temos que superar o preconceito, temos que lembrar que o ser humano tem defeitos físicos e psíquicos, e esses defeitos estão sendo estudados cada vez mais. Então é possível hoje tratar quase qualquer doença, ou pelo menos diminuir seus efeitos. O que está difícil é tratar o preconceito. Não há remédio para superar a psicofobia, o preconceito contra doenças psíquicas.
Esse nosso segundo episódio fica por aqui, mas eu volto para uma conversa ao vivo com o Dr. José Paulo Fix e com a psicóloga Karina Fukumitsu. Vai ser uma live na página do Facebook da Lips. Participe, eu espero você. E no nosso próximo episódio, a gente vai ter uma conversa muito emocionante sobre a história de vida do maestro João Carlos Martins e também a participação do psiquiatra Dr. Neuri Botega. Eu espero você.